Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo de 2019. Desejo a vocês um 2019 muito legal, cheio de realizações, conquistas, blá blá blá. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Bird Box. Mas antes, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal e curtam esse vídeo porque ajuda muito a gente na divulgação, tá? Também compartilhe com seus amigos, sim, isso ajuda ainda mais. Muito obrigado desde já, se você já se inscreveu, se você já curtiu e se você já compartilhou. Ah, e outro recado importante, esse vídeo tem spoilers. Então, se você não assistiu Bird Box ainda, o que eu acho um pouco difícil, já que 45 milhões de pessoas já assistiram esse filme, segundo as estatísticas da Netflix, não assista. Ou, se você quiser spoilers, se você não se preocupar, não tem problema, fica até o final. Mas tem spoilers, você foi avisado. Bird Box é um filme original da Netflix, dirigido pela Susanne Bier e com um roteiro adaptado do livro do Josh Malerman. O filme vai contar a história de Mallory, uma mulher que está com duas crianças, indo para algum lugar que a gente não sabe qual, mas a gente também descobre que ela está fugindo de algumas criaturas que não podem ser vistas, que se forem vistas, elas induzem você a cometer suicídio. É curioso notar que assim, esse filme forma uma trilogia acidental junto com Rush e Um Lugar Silencioso, né? Onde temos, sabe aquela figura dos três macacos, né? Não ouço, Rush, não falo, né? Lugar Silencioso, não pode emitir som, e não vejo, né? Que é agora o Bird Box. Forma essa trilogia acidental que eu acho legal, essas coincidências assim. Então é um filme pós-apocalíptico e, como tal, ele traz assim algumas coisas interessantes com relação à natureza humana. Todo filme pós-apocalíptico tem isso, né? Revela alguma coisa sobre a humanidade dos seus personagens. E nesse caso, acredito que o core, que a coisa central ali, seria a maternidade, né? O fato da Sandra Bullock, a Mallory, tá com duas crianças, uma delas é filho biológico dela, como a gente vai descobrir mais à frente, e a outra é filha de uma outra pessoa, mas ela tá ali protegendo aquelas crianças a todo custo. E a cena inicial é bastante impactante, até pelo fato dela tá falando de maneira muito ríspida com as crianças, dizendo a elas que elas vão morrer se elas não seguirem aquilo que elas estão falando. Assim, falar isso pra criança é uma coisa meio pesada, né? Assim, me lembro inclusive do Os Incríveis, que tem uma cena parecida com a mãe falando com as crianças que elas vão morrer se elas não fizerem as coisas direito. E assim, é bastante impactante esse início do filme, né? Já te deixa ali, caraca, o que tá acontecendo aqui? Já te coloca também na questão das vendas, né? Que a criança não pode tirar as vendas, já inclui você naquele universo desgraçado que é, né, esse mundo pós-apocalíptico aí. E o roteiro é muito eficaz nesse sentido, né? De gerar situações tensas, né? Afinal, uma hora ou outra, aquelas pessoas que estão dentro daquela casa, porque logo depois que rola o outbreak, né, das pessoas começarem a se matar, a Sandra Bullock se hospeda na casa de um cara que tem outras pessoas, né, outros estranhos e até vizinhos dele, do cara, do dono da casa, e lá eles têm que racionar a comida, eles têm que viver situações completamente avessas àquelas que são acostumados a viver, então tem que se adaptar para a nova situação, e o filme é bem eficiente nisso, o roteiro é bem eficiente ao apresentar essa situação. Numa hora eles têm que ir buscar comida no supermercado, e é muito tenso, assim, uma excelente direção também da Susanne Bier para trazer essa tensão. Tem um momento também no terceiro ato do filme que é dentro de uma floresta, que é, meu Deus do céu, de você querer se arranhar de tão tenso que é a situação, né? Porque afinal, ela está lidando também com a questão da visão, né, cara? E quando a gente perde a nossa visão, a gente perde, que é o nosso maior guia, sabe? E isso é tenso por si só. E curioso, inclusive, é que pouquíssimas são as cenas noturnas. Pouquíssimas são as cenas onde a escuridão completa acontece. As cenas onde a gente vê normalmente se passam de dia, e assim, e é bacana como ela consegue extrair tensão até nisso. E a personagem da Sandra Bullock, né, Mallory, é uma personagem assim que eu gostei bastante, cara. Ela é uma personagem que é ríspida no falar com as crianças, mas tu vê ali nela a sinceridade em querer proteger e querer salvar a vida daquelas crianças, e em atos desesperados, em cenas que acontecem no Rio, por exemplo, sendo enfática na questão de obedecer às ordens dela,
deixar à venda, né? E a gente descobre logo de cara, né, no filme, logo depois que tem essa cena dela conversando com as crianças, a gente já vê que ela tá grávida. E a gente descobre que ela não quer ter aquele filho, né? Foi uma gravidez indesejada, aparentemente um cara que ela não terminou em bons termos, enfim. Inclusive ela considera a adoção como uma opção viável. E uma das coisas bem legais do filme também é o fato dela não dar nomes para as crianças. Ela chama o garoto de garoto e a garota de garota. Isso é legal pelo seguinte, que ela não quer se apegar às crianças, sabe? Sabe que a qualquer momento pode acontecer uma coisa que as crianças vão acabar morrendo, né? Então ela não quer que esse momento que é praticamente iminente a abale profundamente, então ela não dá nomes às crianças. Mas o que me intrigou muito, assim, quando eu vi as redes sociais comentando sobre o filme, algumas pessoas dizendo que não entenderam o filme. Bati no microfone. Não entenderam o filme ou o filme não explica isso ou aquilo. Ora, as perguntas do filme quais são? Quem são as pessoas do rádio? Que lugar é esse? Por que ela tá sendo tão ríspida com as crianças? Por que eles têm que ficar o tempo todo com os olhos vendados? Isso tudo o filme responde. E responde de maneira bem plausível. O que não foi explicado é a natureza das criaturas. E eu acho que sim, não deveriam ter sido explicado mesmo. Além de auxiliar narrativamente para gerar atenção, uma coisa que a gente não vê, e se a gente vê, a gente morre, seria totalmente anticlímax. Você botar uma coisa física, algo físico, uma criatura, botar a imagem dessa criatura, seria completamente anticlimático. Seria completamente anticlimático isso. Talvez a nossa expectativa, a maioria das expectativas das pessoas seriam frustradas. Imagina um monstro assim, assado. Mas não era. Mas não diz de onde veio. Não importa. Não importa. O que importa naquele filme é o esforço daquela mulher para salvar aquelas crianças e assim mesmo. É isso que importa. Mas claro, você pode fazer analogias. Por exemplo, uma analogia muito bacana, essa analogia não fui eu que fiz, tá? Eu vi antes de ver o filme, eu achei bastante interessante e encaixa perfeitamente, é que as criaturas representam a depressão. Eu achei essa analogia sensacional, que funciona, porque a depressão é algo que a gente não vê e que, infelizmente, leva muita gente a cometer suicídio. Isso tem acontecido bastante no mundo, você sabe disso, você vê isso nos noticiários. Pessoas com fama se matam. Nós tivemos o suicídio do Chester Bennington, nós tivemos o suicídio do vocalista do Audioslave, meu Deus, esqueci o nome dele, eu amo, Chris Cornell. Enfim, não só celebridades, mas como pessoas... no nosso convívio, eu imagino que você conheça alguém que tenha depressão. Eu conheço algumas pessoas. E esse filme retrata muito bem como é a depressão. Algo que a gente não vê, algo que a gente não sente que tá chegando, mas quando chega é algo devastador. Nesse sentido, nessa analogia da depressão para esse filme, isso justifica inclusive a presença dos Minions, né? Que são aqueles caras que querem fazer com que as pessoas que não estão sendo afetadas pelas criaturas vejam as criaturas e eventualmente se matem. Porque assim, a gente tem aquele personagem do Tom Hollander, né? Que entra na casa, né, e faz aquele desastre lá no final do segundo ato. E ele representa muito bem isso, porque são aquelas pessoas, sabe, no mundo real, que falam pra você que tá em depressão, por que você não simplesmente é feliz? Porque você simplesmente não faz uma coisa que você gosta? E essas pessoas não entendem que a depressão é muito mais do que isso. A depressão precisa de apoio, a pessoa com depressão precisa de apoio, precisa de cuidados profissionais para isso, para saber lidar, e às vezes, se o caso for muito grave, de auxílio químico, remédio, né? Claro, não sou psicólogo, essa é a área do Pedro, essa é a área do Vinícius, mas assim, e o filme me mostrou isso, assim, muito bem, essa questão da depressão. E as pessoas ficam frustradíssimas quando chegam ao final do filme, e o filme não explica muitas das coisas. Falam, gente, presta bem atenção numa coisa. O filme é dividido em 3 partes, 3 atos. E a gente vê muito bem definido nesse filme aqui os 3 atos. E o primeiro ato do filme, ele vai trazer pra gente a apresentação dos personagens e a apresentação daquele universo, das regras daquele universo
e o início do conflito também. Então aí nesse filme a gente tem a apresentação da personagem Sandra Bullock e da Mallory, da irmã dela, vivida pela Sarah Paulson, das pessoas que estão na casa onde ela vai se abrigar, né, o John Malkovich, enfim, todas aquelas pessoas que estão ali. E também nós temos as regras, que são apresentadas basicamente pelo Tom. Oh, it seems like if you look at it, it makes you crazy or it makes you want to hurt yourself? No, it makes you kill yourself. E o segundo ato é o desenvolvimento dos personagens e a complicação que leva até o terceiro ato. E aqui a gente vê, né, a gente conhece os personagens, tem algumas situações mais complicadas, por exemplo, eles precisam de comida, a comida começa a ficar escassa dentro da casa onde eles estão, eles não estão podendo sair. Como eles vão sair? Aí eles inventam uma solução para eles saírem e ir até o supermercado. E depois nós temos a chegada do personagem do Gary, que eu já citei aqui, e esse personagem, ele serve para complicar ainda mais a situação, e aí a gente descobre que ele era um Minion que está induzindo as pessoas a abrirem os olhos e verem as criaturas. E aí a gente chega no terceiro ato. E o terceiro ato é o clímax. O início do terceiro ato é quando a gente já está no tempo presente, no tempo, lá do início do filme, onde a Sandra Bullock fala com as crianças, e nós temos a morte do Tom. Né? E ela se vê sozinha com as crianças. Então ela decide ir até esse safe house, até esse local, até que ela simplesmente encontra o local. Ela consegue chegar até o local e o filme acaba. Acabou o conflito. Se vai ter mais filme, tem que gerar um outro conflito. Mas eu entendo que as pessoas têm... mas eu queria ver as criaturas. Mas, gente, entenda uma coisa. O que você não vê já é assustador por natureza. Você não precisa ver pra ficar assustado. A gente já sabe que aquilo ali que tá acontecendo é extremamente assustador. Tenta se colocar naqueles personagens. Tenta se colocar na situação daqueles caras. Você gostaria realmente de ver as criaturas? Eu acho que não. Então eu acho que é um filme muito bem estruturado nesse sentido. É um filme excelente, um dos melhores da Netflix desse ano, tal. Não é melhor que Roma. Roma é muito melhor. Mas eu gostei bastante e eu espero que vocês tenham gostado também. Se você ficou até o final desse vídeo, eu te agradeço muito. Até a próxima e tchau, tchau.